Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do Conversas de Torcedor. Meus amigos, vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu na rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro de Futebol e falando sobre o Botafogo, né, meus amigos? O Botafogo que conseguiu uma vitória pelo placar de 1-0, a vitória, né, uma vitória importante para as pretensões da equipe do time alvinegra na competição, né? Porque estamos aí na 17ª, que já foi a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo com o Tiquinho Soares marcando, né? Com 36 pontos ganhos. O time do Botafogo vence contra o Palmeiras no estádio Newton Santos e abrindo a vantagem na liderança. Então vamos falar aqui de tudo que aconteceu, para a gente falar aqui de tudo que aconteceu nessa rodada de número 17, né? Nesse jogo que aconteceu no estádio Newton Santos entre Botafogo e Palmeiras. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube do Conversas Torcedor, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações e também deixando aquele like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor para vocês, no nosso programa Conversa de Torcedor, né? No Facebook e também no Instagram. Não esquecendo, em Facebook e Instagram, no Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também o nosso programa ao vivo às 11 da manhã, de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também acompanhando também pelo site radionc.com, pela Radiosnet, pela 98.7 FM, também pelo YouTube também. Pelo YouTube também do Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Fiquem ligados aí com todas as informações que você quer ouvir, que você quer ver e debater com a gente sobre o futebol carioca também do esporte, né? Do futebol, do esporte, né? Internacional, futebol brasileiro, Olimpíada, e muito mais, né? E muito mais para você que está acompanhando a gente aí. Fiquem ligados aí, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Botafogo. Venceu pelo placar de 1-0, de um jogaço, né? Pelo competitivo, né? Pela disputa, né, competitiva das duas equipes aí entre Botafogo e Palmeiras, e deu Botafogo, né? Botafogo conseguiu um resultado importante no estádio Newton Santos, 36 pontos, o Palmeiras 33. Então, certamente aí que o Botafogo tendo essa reviravoltas. Então, meus amigos, daquilo que nós vimos aí, né, que também temos aí o Flamengo com 31, tem um jogo a menos contra o Internacional de Porto Alegre, né? Tem um jogo a menos contra a equipe do time do Internacional de Porto Alegre, né? Também, né, nessas circunstâncias. Então, meus amigos, temos aí na situação, temos aí os jogos aí nesse sábado, né? Botafogo enfrenta o Internacional no estádio Newton Santos, às 18h30, 18h30, horário de Brasília. E também o jogo entre Palmeiras, né? Que joga contra o Cruzeiro, né? Mais tarde, também neste sábado, no estádio Allianz Parque, no estádio Allianz Parque em São Paulo. Então, temos aí, pessoal, para a gente falar aqui, também falar, né, dos aspectos importantes no jogo e de uma redenção, né, de uma redenção muito grande, que chama-se Tiquinho Soares, né? Uma redenção chamada Tiquinho Soares, né, para avaliar. O Tiquinho, que depois de desperdiçar um pênalti que poderia mudar toda a história do Campeonato Brasileiro ano passado, né, que mudaria a história, que poderia mudar a história, mudaria de percurso, né, do campeonato do ano passado, do Campeonato Brasileiro, na história do Campeonato Brasileiro, no ano passado, e tivemos aí que o Tiquinho apareceu novamente, né? Tiquinho apareceu novamente em um jogo de extrema importância para ajudar o Botafogo a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Aos 10 minutos, num lance que teve uma boa jogada pela direita, produzida, né? Bem jogada pelo jogador Luiz Henrique, rolou mais atrás e o Tiquinho Soares fez 1-0. E aí, né, para tentar fazer o gol da vitória, né, o Tiquinho Soares. E o atacante voltou a marcar
depois de 3 meses, por sinal, depois de 3 meses, né, desde o jogo do Juventude, né, contra o Juventude, inclusive, para a gente falar aqui, contra a equipe da equipe gaúcha, pelo placar de 5-1, o jogo que aconteceu no mesmo Newton Santos, no mesmo estádio, no mesmo no estádio Newton Santos, marcando um dos gols, lógico, marcando um dos gols marcados aí para a equipe do time do Botafogo, né, do jogo aí que aconteceu em abril, né, no dia 21 de abril, né, em uma cobrança de pênalti, inclusive, uma cobrança de pênalti, fazendo gol para a equipe do time do Botafogo, né, pelo placar de 5-1 contra a equipe do time do Juventude, né, contra a equipe do Juventude neste período, né. Então, o último gol dele havia sido, né, no dia 21 de abril, cobrança de pênalti na goleada de 5-1 contra o Juventude no Newton Santos. Então, nessas circunstâncias, né, que o Diquinho teve a sua redenção, né, no ano passado perdeu o pênalti, o Everton defendeu, né, que mudaria a história do Campeonato Brasileiro naquele ano, né, no ano passado, que foi atípico, né, por conta da virada do Palmeiras e tudo mais, e aí que aconteceu, e todo o final vocês sabem como foi. Então, temos aí também, pelo destaque maior também, de dois goleiros em ação, o Everton e John, né, para começar, né, que brilharam no duelo, né, no estádio Newton Santos pela liderança. No primeiro tempo, o goleiro do Palmeiras fez pelo menos 3 grandes defesas em chutes de Marlon Freitas, Luiz Henrique e Júnior Santos, né, que fez aí as boas defesas, diga-se passagem, para tentar salvar o Palmeiras. E o John salvou uma finalização cara a cara com o atacante Flaco Lopes, né, o Flaco Lopes que teve cara a cara, né, teve cara a cara com o goleiro, o John, e o John conseguiu defender, né, inclusive. E no segundo tempo, eles continuaram com um grande rendimento, né, dos dois lados. O Everton, né, mais uma vez, evitando o gol de Júnior Santos, né, do gol de Júnior Santos evitou, mas não conseguiu parar a finalização do lance do Tiquinho, e o John foi fundamental para garantir a vitória, né, no jogo aí contra a equipe do Palmeiras. E, mais uma vez, o John, inclusive, né, que teve no jogo contra o Vitória, né, que defendeu uma bola no lance aí, que teve aí no lance de perigo, se não for me engano, foi o Wagner Leonardo, inclusive, Wagner Leonardo que fez um lance de cabeça, não sei se foi um atacante da equipe do time, não sei se foi o outro zagueiro, que é o, o William Lepo, né, que se não foi a memória, que é aquele que a gente, que assim, se não foi a memória, eu acho que foi no lance do Wagner Leonardo, né, de cabeça, né, e o John defendeu, né, né, do lance, acho que foi o jogador do Vitória, inclusive, né, se não vai a memória, né, pra gente falar aqui. E o John defendeu de uma cobrança de escanteio no último jogo contra o Vitória, né, de uma defesaça e de uma bola que bateu no Damian Soares e não entrou, a bola bateu na trave, né, inclusive. Então, e também teve estreias pelo lado do Botafogo, que teve aí o Igor Jesus, que entrou em campo já na reta final, o Alan não foi utilizado, e o Felipe Anderson, pelo Palmeiras, que mostrou um bom rendimento, e Maurício com atuação discreta. Então, tendo aí o Abel Ferreira colocando os jogadores novos, né? Jogadores novos para o jogo, né? Reforços na janela de transferências aí das duas equipes que entraram em campo. E por isso, pessoal, para essa situação, é só o primeiro capítulo, porque o segundo capítulo vai ser Libertadores, porque tem aí no jogo, né, a situação dentro e fora de campo, que acontecendo aí com no John Textor com a Leila Pereira com o John Textor, né, farpas e tudo mais entre os dois lados. Vai ter mais um capítulo, porque vão se enfrentar em agosto nas oitavas de final da Libertadores, com o jogo de ida no Newton Santos e o jogo da volta no Allianz Parque. Então, certamente vai ser um grande jogão que nós vamos estar acompanhando aí para vocês, que principalmente é um grande jogo. E a gente sabe que é de uma situação que é uma rivalidade nos últimos tempos, então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Então, Botafogo Internacional, 18h30, né? O jogo entre Botafogo e Internacional. E também neste sábado, o time do Palmeiras enfrentará contra a equipe do Cruzeiro, que está em ascensão do Campeonato Brasileiro, está aí com um bom rendimento do Campeonato Brasileiro, a equipe do time do
da equipe do técnico, o Fernando Seabra, né, que tem o Cássio no gol, inclusive, né, que já foi contratado e tudo mais, né? Palmeiras e Cruzeiro no jogo que tá aí nesse sábado às 9 horas da noite. Mais tarde, 9 horas da noite, no estádio do Allianz Parque. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E no nosso pós-jogo, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos aqui do Conversa de Torcedor, deixando seu like, deixando seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like no YouTube, também seguindo nas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook e também no Instagram, que, repito, ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho, repetindo, também acompanhando aí nas plataformas digitais do programa. E não esquecendo aí, pessoal, de nos acompanhar terça e quintas-feiras às 18 horas com vocês, terça e quintas às 18 horas, no canal do YouTube do Conversas Torcedor Notícias, e às 11 da manhã temos a rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Conversas Torcedor, no YouTube do Conversas Torcedor, Rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, Rádio NSC.com, radioNSC.com, pela Rádiosnet, falando tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro, para falar de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro em primeiro lugar, futebol do Rio, também a Olimpíada também, que está chegando. Vamos acompanhar aí os Jogos Olímpicos lá na França, que nós vamos estar também acompanhando aí nesses Jogos Olímpicos em busca do sonho dourado para o Brasil, dos atletas representados aqui no nosso país. Certo? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.